Olá, nesse vídeo eu pretendo fazer uma revisão das propriedades da função de utilidade indireta e ilustrar essas propriedades usando dois exemplos. Então, eu vou começar fazendo uma breve revisão, né, do que vem a ser a função de utilidade indireta. Se vocês estão lembrados, né, da nossa teoria do consumidor, o problema da escolha do consumidor poderia ser colocado dessa maneira, né? Ele precisaria escolher uma cesta de bens, tá? Como é um vetor aqui, eu vou representar com uma outra cor aqui, vou deixar em cor de laranja, tá? Então o vetor x de quantidades consumidas de cada bem, né? O que ele queria maximizar seria a sua função de utilidade, que seria uma função desse vetor x, né? E ele estava sujeito, né, a uma restrição orçamentária, que seria, né, o produto interno, né, entre um vetor P, um vetor de preços, né, e o vetor de quantidades, tinha que ser menor ou igual a M. Né? É uma renda monetária M. Né? Isso daqui equivale a dizer que P1x1 mais P2x2, então aqui é P2x2, né? Não mais x2, mais P3x3, mais P4x4, assim por diante, né? Até o último preço. Vamos supor que sejam L, né, bens, tá? PLXL, isso daqui tem que ser menor ou igual a M, né? Então, o termo aqui à esquerda, né, é simplesmente uma abreviação para essa expressão aqui à direita, né? Bom, quando a gente resolvia essa função aqui, nós achávamos, né, um vetor de quantidades demandadas dos bens, né, que a gente podia representar esse vetor. Como é um vetor, estou usando aqui a cor de laranja, né? Um x estrela, que seria a função, né, do vetor de preços. Né? Então esse vetor aqui, na verdade, também poderia ser representado, né, como conjunto, um vetor com os componentes, né, x1, a quantidade consumida do bem 1, como função do vetor de preços, P1, P2, P3 e assim por diante, né? A quantidade consumida do bem 2, o segundo componente seria a quantidade consumida do bem 2, x2 estrela, também como função aqui do nosso vetor de preços, e assim por diante, né? Até o último dos bens, né? XL estrela, também como função do vetor de preços. Né? Então, isso aqui seria a solução do nosso problema, né? Seriam as quantidades do bem X, né? Que resolvem o nosso problema. Né? Então, isso daqui é a nossa escolha ótima. Nós já vimos, né, que essa escolha ótima ela é caracterizada, né, por um ponto de tangência entre a curva de indiferença e a linha de restrição orçamentária, notadamente quando a gente tem uma escolha ótima com solução interior. Né? Mas o que a gente estava vendo, né, é que eu posso definir agora a função de utilidade indireta, né, como sendo uma função, né, que tem por parâmetros, por argumentos, né, ou seja, que depende do vetor de preços, P1, P2, P3 e assim por diante, né, e da renda do consumidor, e que simplesmente, né, é o nível de utilidade que o meu consumidor consegue obter quando ele consome, né, o vetor ótimo, né, de bens, né, de quantidade de bens, né, ou seja, a cesta de bens ótima, né, consome sob sua escolha ótima. Né. Então, se vocês quiserem notar de outra maneira, né? Ou seja, é a utilidade que o nosso consumidor consegue obter, né? Ao consumir as quantidades ótimas do bem 1, do bem 2, do bem 3, do bem 4, do bem 5, do bem 6 e assim por diante. Né?
Então isso aqui é simplesmente uma breve recordação, né, do que a gente entendia por uma função de utilidade indireta, né? Vamos agora enunciar, né, as propriedades, né, que eu disse para vocês que a função de utilidade indireta deveria ter. E a primeira propriedade que nós citamos, né, é que a função de utilidade indireta ela é não crescente em relação aos preços e não decrescente em relação à renda, né? Usualmente a função de utilidade indireta vai ser decrescente em relação aos preços e vai ser crescente em relação à renda. Se eu assumir que o nosso consumidor tem preferências pelo menos localmente não saciadas, a função de utilidade indireta necessariamente será crescente em relação à renda e vai ser decrescente em relação aos preços no seguinte sentido: se todos os preços aumentam, o valor da função de utilidade indireta diminui; se todos os preços diminuem, o valor da função de utilidade indireta aumenta. Isso tem um significado gráfico, né? Se nós representarmos a função, curvas de nível da função de utilidade indireta em dois diagramas, como são esses que estão colocados aqui, no primeiro deles eu tenho esse aqui à esquerda, eu suponho que a renda é mantida constante e faço variar o preço do bem 1 e o preço do bem 2. A minha função de utilidade indireta, nesse caso, vai crescer no sentido dessas setinhas. Quanto mais para baixo e para a esquerda eu tiver, maior vai ser o valor da função de utilidade indireta, maior vai ser a utilidade máxima que o nosso consumidor pode atingir, né? Ou seja, quanto menor forem os dois preços, maior a utilidade máxima que o nosso consumidor pode atingir. O que faz bastante sentido, né? Quer dizer, preços menores mantida a renda constante implica um deslocamento da linha de gestão orçamentária para a direita, né, e para cima. Se o meu consumidor não estiver saciado, se ele tiver preferências localmente não saciadas, isso vai abrir espaço para que ele consuma a cesta de bens mais preferidas do que ele consumia antes dessa redução no preço. Então, qualquer movimento nesse sentido, né, de cima para baixo e da direita para a esquerda, implica melhorar, né, o valor da função de utilidade indireta, ou seja, melhorar o nível de utilidade máxima que o nosso consumidor atinge ao maximizar a sua utilidade. Uma outra forma de ver isso, né, é supor agora que um dos preços seja mantido constante, por exemplo, o preço do bem 2, e permitir que o preço do bem 1 e a renda variem. Bom, nesse caso aqui, novamente assumindo não saciedade local, quanto maior a renda, melhor está meu consumidor, e via de regra, quanto menor o preço do bem 1, melhor está o meu consumidor também. Então, o que eu devo esperar é que o valor da função de utilidade indireta ele cresça para cima e cresça para a esquerda, ou seja, a função de utilidade indireta deve crescer no sentido dessas setinhas aqui. Bem, e a próxima propriedade que nós vimos para a função de utilidade indireta é que ela é quase convexa. Eu já defini o que é uma função quase convexa com vocês, já provei que a função de utilidade indireta é quase convexa, e o que eu quero chamar a atenção aqui é apenas a consequência gráfica, né, do fato de que essa função de utilidade indireta é quase convexa. Tá? Então, novamente, eu vou usar dois diagramas aqui, né? No diagrama mais à esquerda eu vou assumir que os preços do bem 1 e do bem 2 eles variam, mas a renda do nosso consumidor é mantida constante, e no diagrama à direita eu vou manter o preço do bem 2 constante e permitir que o preço do bem 1 e a renda variem. Tá? Então vamos olhar no gráfico à direita e a gente pode se perguntar, né, quais são as combinações de P1 e P2 que geram o mesmo nível de utilidade indireta para o nosso consumidor. Né? Então, por exemplo, se o preço do bem 2 sobe, para que o meu consumidor fique tão bem quanto estava antes, usualmente eu vou ter que compensá-lo com uma redução no preço do bem 1. Né? Ele vai poder comprar menos do bem 2, mas pode comprar mais do bem 1, ou de alguma maneira ele pode reajustar, né, o seu plano de consumo para ficar sobre a mesma curva de indiferença, assumindo que a renda dele seja mantida constante.
Bom, então, na verdade, eu vou desenhar um gráfico de nível da função de utilidade indireta nesse diagrama, né? P1 e P2. Tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa no outro diagrama. Tá? O que a quase convexidade da função de utilidade indireta implica é que as curvas de nível, né, da nossa função de utilidade indireta, elas vão ter, tá, um formato como esse aqui, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, né? O que eu estou dizendo como esse aqui, basicamente é que essa curva de nível da função de utilidade indireta, ela forma uma concavidade, né? No sentido oposto ao do crescimento dessa função de utilidade indireta, né? Então a gente sabe que a função de utilidade indireta cresce nessa direção, né? E a concavidade está sendo formada, né? A concavidade sobre a nossa curva em vermelho aqui, ela está sendo formada na direção contrária, né? Ela está fazendo uma barriga no sentido, a barriga da minha curva de iso-utilidade indireta, da minha curva de nível de utilidade indireta, está apontando no sentido, né, em que o valor dessa função de utilidade indireta aumenta, né? Enquanto a concavidade, né, o buraco, né, enfim, onde ela tem, onde a curva está se encolhendo, está apontando para o sentido contrário, né? Então a concavidade aponta no sentido contrário ao do crescimento da minha função de utilidade indireta. Tá? A princípio, a minha função de utilidade indireta também poderia, tá, ter um formato linear, tá? Linear é possível, tá? Isso aqui pode acontecer, né? Perdão, que eu pensei ter selecionado para desenhar uma reta. Novamente. A minha curva de indiferença pode ter um formato como esse aqui, minha curva de nível da função de utilidade indireta, pode ser uma linha reta. O que ela não pode fazer, tá, é uma curva como isso aqui, né? Porque nesse caso aqui, a concavidade estaria se formando na direção do crescimento do valor da utilidade indireta. Como a minha função de utilidade é quase convexa, isso daqui é proibido, né? Ok? Então, ou as minhas curvas de nível da função de utilidade indireta, elas são curvas, né, com a concavidade aqui no nosso gráfico à esquerda, né, a concavidade olhando para cima e para a direita, né, ou elas são linhas retas, tá? Nunca vão ter a concavidade olhando para a origem, tá? Então essa curva aqui seria uma curva, né, na qual a minha função de utilidade indireta, né, calculada nos pontos no meu vetor, nos valores P1 e P2, bom, para o meu vetor P, e uma renda fixa, né, M, colocar uma barrinha aqui só para enfatizar que ela está fixa, tá? Esses valores aqui são constantes, né, igual uma constante uzinho qualquer, né, uzinho de utilidade, tá? Bom, a mesma propriedade deve valer aqui para o nosso gráfico à direita, tá? O fato da nossa função de utilidade indireta ser quase convexa também deve fazer com que uma curva de nível nesse nosso gráfico aqui à direita, tá, ela forme uma concavidade, tá, no sentido oposto ao do crescimento da nossa função de utilidade indireta. Como a nossa função de utilidade indireta ela cresce para a esquerda e para cima, tá, a concavidade da curva de nível da nossa função de utilidade indireta deve apontar no sentido contrário. Ou seja, a minha função de utilidade indireta ela deve ter um gráfico com a seguinte cara. Ou seja, concavidade, né? Como a nossa função de utilidade indireta ela cresce para a esquerda e para cima nesse gráfico, a concavidade dessa curva está olhando para a direita e para baixo, né? Ok? Então isso aqui é uma propriedade que a gente deve esperar, né? E associada a essa propriedade, nós temos uma próxima propriedade, que é a chamada identidade de Roy, né? O que diz a identidade de Roy? Que a quantidade demandada, né, de
digamos, do bem I, né? Tá? Aqui pode ser no caso de tantos bens quanto vocês queiram, tá? Aos preços P e renda M é identicamente igual ao negativo da razão entre a derivada parcial da nossa função de utilidade, calculada, né, nos mesmos valores de P e de M, essa derivada parcial em relação ao preço do bem I, PI, dividido pela derivada parcial da nossa função de utilidade, calculado aos mesmos preços P e renda M, em relação à renda do consumidor, tá? Isso aqui também eu mostrei, né? Eu não mostrei formalmente, mas informalmente mostrei, né, que essa identidade ela é verdadeira, né? Tá ok? Não é difícil também formalizar a demonstração, mas a gente não vai ganhar muito com isso, tá? Então vamos agora pegar essas propriedades e verificar essas propriedades para algumas funções, para duas funções de utilidade indireta, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, né, imagine que a nossa função de utilidade indireta tenha a fórmula que está expressa aqui na tela de vocês, né, em que A e B são parâmetros positivos. Tá? Talvez vocês estejam se lembrando de ter visto já essa função de utilidade indireta. De fato, é uma função de utilidade indireta que a gente já derivou. E daqui a pouco eu vou relembrar, né, de onde a gente derivou essa função de utilidade indireta. Tá? Mas por hora vamos apenas olhar para isso. Né? Então vamos pegar agora, tá, a derivada, vamos calcular as derivadas parciais dessa função de utilidade indireta. Né? Então a derivada parcial de V em relação a P1, né, calculada nos pontos P1, P2 e M, né, ela é igual ao quê? Bom, se vocês calcularem essa derivada parcial, vocês vão ficar o seguinte: bom, eu tenho aqui P1 elevado a menos A, né, o que vai acontecer? O menos A vai cair na frente aqui, né? Vai ficar P1 elevado a menos 1, né, ou seja, 1 sobre P1 elevado a A mais 1. E eu tinha A elevado a, que vai multiplicar mais um A aqui, então vai ficar A elevado a mais 1 também. E o restante não se altera, né? Esses termos aqui são constantes em relação a P1. Então eu vou ficar aqui com B sobre P2 elevado a B. M sobre A mais B elevado a A mais B, né? Falta essa primeira fração aqui, a gente pode melhorar ela um pouquinho, né? A gente pode apagar esse expoente aqui, colocar a fração inteira, né, elevado a esse expoente. Aqui vai ficar elevado a A mais 1, é isso que acontece, né? Se eu fizer a derivada de V em relação a P2, bom, o problema é muito similar, né, totalmente simétrico e análogo, né? Vocês vão obter, isso daqui vai ser igual a menos A sobre P1 elevado a A. Isso aqui é um termo que está multiplicando uma função de P2, mas não é função de P2, né? A sobre P1, isso aqui é um A, né, elevado a A, vezes aqui, o que ao invés de ficar A sobre P1 elevado a A mais 1, vai ficar B sobre P2 elevado a B mais 1. M sobre A mais B elevado a A mais B, né? E a derivada de V em relação a M
bom, um processo vai ser similar, só que o m aqui está elevado, né, a um número positivo, então quando cai esse número positivo, ele vai continuar, né, sendo esse número positivo, né? Então, ao invés de menos, aqui eu vou ficar com a sobre P1 elevado a A, o menos não vai aparecer, né? Porque A sobre P1 elevado a A é um termo que está multiplicando M sobre A mais B elevado a mais B, mas não depende de M, né? A mesma coisa vale para B sobre P2 elevado a B. Então esse carinha aqui não tem nenhuma alteração. Aqui eu vou ter M elevado a A mais B, né? Sobre A mais B elevado a A mais B. Então eu ficaria com A mais B aqui embaixo. A princípio, né, isso aqui continuaria elevado a A mais B. Já vamos mudar essa expressão, né? Aqui eu tenho M elevado a A mais B, né? Quando eu faço a derivada parcial em relação a M, vai ficar M elevado a A mais B menos 1, tá? Mas esse A mais B tem que cair, né? Multiplicar tudo, então isso tudo multiplicado por A mais B, né? Então eu posso passar esse A mais B que está multiplicando para esse denominador diminuindo, né? Então eu vou ficar com A mais B, ao invés de colocar ele aqui, eu posso simplesmente subtrair 1 aqui embaixo, né? Então vocês podem ver que na verdade eu posso reescrever, né, essa fração aqui, fica M sobre A mais B, M sobre A mais B, tudo isso elevado a A mais B menos 1. Ok? Então vamos ver algumas coisas interessantes aqui, né? Se eu quiser determinar, né, como se comporta uma curva de nível, né, da minha curva da minha função de utilidade indireta, né, no plano P1, P2, imagine que essa aqui seja a minha curva de nível, né? Eu sei que a inclinação de uma curva de nível, então essa curva aqui, né, seria uma curva, as combinações de P1 e P2, né, tais que V de P1, P2, vírgula M, a M é um dado, né, seria igual a um nível de utilidade específico, U, né, então ao longo do qual o valor da minha função de utilidade indireta é mantido constante, né? Se eu traçar uma linha reta tangente a essa curva de nível, né? Passando por qualquer ponto nessa curva de nível, por exemplo, vou traçar essa linha reta está tangenciando a nossa curva de nível nesse pontinho aqui, esse pontinho aqui vamos dizer que corresponde, né, a um valor P1 tilde bem 1 e um valor P2 tilde bem 2. A inclinação dessa linha reta, esse coeficiente alfa aqui, né, é menos a derivada de V em relação a P1 dividido pela derivada de V em relação a P2, né? Isso porque a gente sabe, né, que essa linha reta na verdade é uma curva de nível, né, da nossa função V, e a gente sabe que a inclinação das curvas de nível de um plano x vezes y, né, a derivada da função em relação a x, dividido pela função derivada da função a y, né? Aqui eu estou num ponto P1 vezes P2, então a derivada de V em relação a P1 dividido por V em relação a P2, né? Isso daqui é a tangente de alfa. Então, qual que é o valor, né, da inclinação, né, da nossa curva de isoquanta, nossa tangente de alfa, né? Menos a derivada de V em relação a P1, ou de a P2 também, que eu poderia colocar também, né?
dividido pela derivada de V em relação a P2. Mas se eu olhar aqui, a derivada de V em relação a P1 é A menos A sobre P1 elevado a mais 1, que multiplica B sobre P2 elevado a B, que multiplica M sobre A mais B elevado a mais B, e a derivada de V em relação a P2, né, é menos A sobre P1 elevado a A, que multiplica B sobre P2 elevado a B mais 1, que multiplica M sobre A mais B elevado a A mais B. Então, vocês podem ver, esse termo cancela com esse, e aqui eu tenho um termo elevado a mais 1 dividido pelo mesmo termo elevado a A, né? Então eu posso simplesmente cortar isso com esse, o negativo da frente em cima e embaixo desaparece, né? E eu tenho um sinal de negativo na frente de tudo, que é esse sinal aqui, né? Aqui eu vou ter B sobre P2 elevado a B dividido por B sobre P2 elevado a B mais 1. O que eu posso fazer é tirar esse B sobre P2 elevado a B aqui e cancelar esse B aqui. A minha expressão vai ficar simplesmente A, esse Azinho, né, dividido por B, esse Bzinho, vezes P2, eu tenho um P2 dividindo no denominador, quando eu passo para o numerador ele passa a multiplicar, correto? Dividido por P1, que é esse P1 dividindo o numerador, né? E só isso, né? Então, A sobre B, P2 sobre P1, né? Isso quer dizer, né, que quanto mais, tá? Quando com um sinal negativo aqui na frente, né? A inclinação dessa curva de nível, né, da nossa função de utilidade indireta, ela é evidentemente negativa, né? Mas se a gente considerar o valor absoluto dessa expressão aqui, A e B são constantes maiores do que zero. E P2 sobre P1, né, também são maiores do que zero, estou assumindo preços positivos, né? Então, quando eu estou com um P1 pequeno, tá, e um P2 grande, né, quando P2 sobre P1 é grande, ou seja, quando eu caminho para esquerda e para cima na minha curva de iso-utilidade indireta, o valor dessa inclinação aqui, o valor absoluto, vai ficando cada vez maior, porque P2 sobre P1 está ficando muito grande. O que indica, né, que essa curva de nível da nossa função de utilidade indireta, ela vai ter uma inclinação maior, mais à esquerda e mais acima, e menor mais à direita e mais abaixo. Ou seja, ela vai formar uma concavidade nessa direção, né, que é a direção oposta, né, à direção na qual efetivamente o valor da nossa função de utilidade indireta aumenta, né? Tá certo? Essa área, né, acima dessa curva que a gente desenhou aqui em vermelho, né? Deixa eu, essa área aqui que eu vou demarcar agora, tentar demarcar agora um marcador assim, né? Essa área aqui, tá? Ela é uma área, né, na qual o valor da minha função de utilidade indireta, V de P1, P2, vírgula M, é maior ou igual a 1, né? Tá certo? Então, o conjunto, né, das combinações de P1 e P2, para os quais o valor da nossa função de utilidade indireta é maior ou igual, não, é menor ou igual, perdão, né? Tá certo? Nessa região aqui ela é menor ou igual, né? Eu estou à direita da minha curva de nível inicial, tá? E os preços são indesejados, né? Eles reduzem o valor da nossa função de utilidade indireta. Então, essa área aqui, né, é a conjunto, né, das combinações P1 e P2, né?
para os quais o valor da nossa função de utilidade indireta é menor ou igual a um nível de utilidade específica, é um conjunto convexo, né? E que era o que a gente preferia efetivamente da nossa propriedade de quase convexidade, tá? Agora vamos calcular, né, a derivada parcial de V. Eu vou precisar de um novo slide para isso. Então vou colocar qual que é a derivada parcial de V, tá? O negativo da razão entre a derivada parcial de V em relação a P1, podia ser em relação a P2 também, tá? Dividido pela derivada parcial de V em relação a M. Tá? Bom, voltando para a nossa página anterior, né? A gente viu que a derivada de V em relação a P1 é igual a esse termo aqui, né? A sobre P1 elevado a mais 1, B sobre P2 elevado a B, M sobre A mais B elevado a mais B. Então, vou substituir aqui em cima. A sobre P1 elevado a mais 1. Tem um sinal de menos na frente, né? Então, vamos começar tudo de novo aqui, um menos. Depois eu faço o traço da fração. Aqui vai ser A elevado a mais 1. B sobre P2 elevado a B, né? M sobre A mais B elevado a A mais B. Então esse é o numerador, né, dessa expressão aqui, ou seja, a derivada parcial de V em relação a P1. Né? Eu preciso dividir isso daqui pela derivada parcial de V em relação a M, né? A derivada parcial de V em relação a M, a gente calculou no nosso slide anterior, ela está aqui, né? A sobre P1 elevado a A, B sobre P2 elevado a B, M sobre A mais B elevado a A mais B menos 1. Então vamos colocar aqui a nossa divisão, né? Aqui então, no divisor eu vou ter A sobre P1 elevado a A, B sobre P2 elevado a B, M elevado a A mais B, dividido elevado a A mais B, menos 1. Bom, aqui a gente pode fazer muitas simplificações, né? Esse B sobre P2 elevado a B, ele aparece no numerador e no denominador, vou cortar um com o outro. No numerador eu tenho A sobre P1 elevado a A mais 1 e eu estou dividindo por A sobre P1 elevado a A. Então eu posso cortar esse A sobre P1 elevado a A e esse A aqui no expoente do numerador, né? E aqui eu tenho M sobre A mais B elevado a A mais B dividido por M sobre A mais B elevado a A mais B menos 1. Vai dar M sobre A mais B elevado a A mais B menos A mais B, que dá 0, né? Menos menos 1, que dá 1. Então aqui eu vou ficar simplesmente com menos A sobre P1, que multiplica M sobre A mais B. Se a gente traduzir isso para aquele nosso gráfico, né, no qual representávamos no eixo horizontal o preço do bem 1, no eixo vertical a renda,
e traçávamos uma curva de nível para a nossa função de utilidade indireta, né, assumindo que o preço do bem 2 tivesse sido mantido constante, né? Então alguma coisa com isso daqui, se eu tivesse aqui V de P1, P2 constante, M ao longo dessa curva é igual a uma constante U qualquer, né? A inclinação dessa curva de nível, a gente viu, né, seria dada pela razão entre a derivada de V em relação a P1 dividido pela derivada de V em relação a M. Né? De fato, o negativo disso aqui, e só corrigindo, eu esqueci de colocar aqui, quando eu calculei a derivada de V em relação a P1 é negativa, né? Então esse menos com esse menos aqui, eles se cancelam e aqui vai ficar um mais, tá? Só para a gente ficar com o sinal certo aqui, né? Então o que vocês podem ver, eu tenho, portanto, aqui eu vou ter uma inclinação positiva, né? Uma vez que esse termo aqui, A sobre P1 é maior do que zero, A é maior do que zero, P1 é maior do que zero, e M sobre A mais B também é maior do que zero, né? Então aqui eu tenho duas grandezas maiores do que zero, né? Mas essa inclinação, ela é positiva, mas ela é decrescente em relação a P1, né? Porque o P1 aparece aqui no denominador, que é consistente com essa curva aqui, tem uma concavidade abaixo, né? Indicando, né, que a nossa função de utilidade indireta é quase convexa, né? Por quê? Porque se eu pegar aqui o conjunto, né, das combinações de P1 e M, para os quais o valor da minha função de utilidade indireta é menor ou igual a M, esse conjunto vai ser dado pela nossa curva aqui de nível da função de utilidade indireta, né? Mais o conjunto dos pontos que estão abaixo dessa curva de nível, né? Então, ao longo dessa área que eu demarquei agora, né, eu tenho V de P1, P2, tio, né? Ou barra, né, que ele está usando para indicar que ele está constante, vírgula M, tá? É menor ou igual a 1, né? Novamente, né, o conjunto das combinações dos parâmetros da função de utilidade indireta, para os quais o valor dessa função de utilidade indireta é menor ou igual a um valor de referência U minúsculo qualquer, né? É um conjunto convexo, né? Que era o que a gente deveria esperar. Mas mas além disso, né, vocês devem estar lembrados que essa expressão aqui não deve ser estranha para vocês, né? Essa expressão aqui é a função de demanda do bem 1 para uma função de utilidade do tipo Kolbe-Douglas, né? Com efeito, nós vimos, né, que se a função de utilidade ela tem a forma U de x1, x2, né, igual a x1 elevado a x2 elevado a b, com a e b constantes positivas, então as funções de demanda dos bens 1 e 2 são respectivamente x1 estrela de P1, P2 e N vai ser igual a A sobre A mais B, N sobre P1 e x2 estrela de P1, P2 e M igual a B sobre A mais B, M sobre P2. Mas na aula, né, em que nós definimos a função de utilidade, nós usamos de utilidade indireta, perdão, nós usamos exatamente essa função para ilustrar como calcular a função de utilidade indireta para uma função Kolbe-Douglas, né? E chegamos à conclusão que o valor dessa função de utilidade indireta era igual a V de P1, P2, M era igual a x1 sobre A elevado a
vezes x1 não, P1 sobre A, perdão. Aqui vamos corrigir, né? P1 sobre A elevado a A, vezes P2 sobre B elevado a B, vezes M sobre A mais B elevado a A mais B. Mas essa função de utilidade indireta da função de utilidade Cobb-Douglas, associada à função de utilidade Cobb-Douglas, né, ou a gente podia chamar função de utilidade indireta Cobb-Douglas, é exatamente igual à função de utilidade indireta que a gente estava trabalhando aqui em cima, né, que da qual nós partimos. Né? Então, partindo dessa função de utilidade indireta, usando a identidade de Roy, né, aqui, olha só, aqui nós estamos usando a identidade de Roy, né? Nós chegamos à função de demanda do bem 1, A sobre P1, vezes M sobre A mais B, né? Só estão os termos modificados aqui, né? Mas aqui eu tenho A sobre P1, M sobre A mais B, tá? Então é a mesma coisa, é a mesma expressão, né? Tá, ok? Isso aqui está indicando o seguinte, né? E vocês podem fazer o mesmo exercício para a função de demanda do bem 2, né? Se vocês calcularem o negativo da razão, eu vou até indicar já o resultado aqui, né? Se vocês pegarem para a nossa função de utilidade indireta, calcularem, né, o negativo da razão entre o negativo da razão entre a derivada parcial de V, P1, P2, M, em relação a P2, a razão entre essa derivada parcial e na derivada parcial de V em relação a M, vocês vão obter, tá, exatamente a função de demanda do bem 2. Então veja que, claro, a gente já havia derivado a função de demanda do bem 1 e do bem 2 para as preferências Cobb-Douglas. É conveniente ter essas funções de cabeça, porque a gente usa muito para exemplo, em exercícios também, né? Mas se fosse alguma preferência diferente, tá? Por vezes é mais confortável ter a função de utilidade indireta do que a função de utilidade direta, né? Porque para calcular, tá, as funções de demanda a partir das funções de utilidade indireta, eu só preciso fazer a razão entre duas derivadas parciais, né? Eu não preciso resolver todo um problema de otimização. Então, usualmente, ela é mais fácil, né, chegar às funções de demanda a partir da função de utilidade indireta do que a partir da função de utilidade, né, ou de utilidade direta. Tá? Então, aqui nós pegamos um exemplo, né, no qual ilustramos, tá, as propriedades, né, da função de utilidade indireta para as preferências Cobb-Douglas. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Nesse exemplo, vamos considerar, né, a seguinte função de utilidade, é A vezes M sobre P1 mais AP2, onde A, né, é uma constante real positiva. Tá? Vamos calcular, como fizemos no outro exemplo, né, vamos calcular as derivadas parciais da nossa função de utilidade indireta, derivada de V em relação a M. Vou calcular primeiro em relação a P1, né? A derivada dessa função em relação a P1 vai ser igual a... Eu vou ter que usar a regra da cadeia para calcular essa derivada, então primeiro derivo A vezes M, né, em relação a P1 mais a P2, que vai dar menos A vezes M
dividido por P1 mais AP2 ao quadrado. Vamos calcular a derivada de V também em relação a P2. Sim, eu esqueci de falar, né? Aqui na derivada de V em relação a P1, eu apliquei a regra da cadeia. Derivei essa função que nós temos, a nossa função de utilidade indireta, em relação a P1, né? Perdão, em relação a P1 mais AP2, que dá menos A vezes M, que multiplica P1 mais AP2, e tenho que multiplicar pela derivada de P1 mais AP2 em relação a P1. Mas a derivada de P1 mais AP2 em relação a P1 é exatamente igual a 1, então é por isso que eu parei aqui com essa derivada, né? Se a gente for fazer a mesma coisa agora da derivada dessa função em relação a P2, né, eu vou obter o seguinte, a mesma coisa, vou usar a regra da cadeia, menos A vezes M dividido por P1 mais AP2 ao quadrado, né, porque eu estou derivando primeiramente, tá, essa expressão em relação a P1 mais AP2. E tem que multiplicar pela derivada de P1 mais AP2 em relação a P2, que vai ser igual a A. Então tem que multiplicar toda essa expressão por A. Eu já tenho um A aqui, A vezes A igual a A ao quadrado. Né? Tá, ok? Esse daqui é a derivada parcial da nossa função de utilidade indireta em relação a P2. E por fim, né, eu vou colocar aqui do lado para a gente ganhar um pouquinho de espaço, a derivada parcial da nossa função de utilidade indireta em relação a M é igual a sobre P1 mais AP2. Ok? Muito bem. Então, vamos calcular então agora a inclinação, né, das curvas de nível. Né? Então, se eu pegar o negativo da derivada parcial de V em relação a P1 dividido pela derivada parcial de V em relação a P2, eu vou ter, então, olhando, né, aqui as nossas expressões, na derivada parcial de V em relação a P1, eu tenho um A vezes M no numerador, na derivada parcial de V em relação a P2, eu tenho um A ao quadrado vezes M. Vai sobrar um Azinho aqui em cima, né? Então vai ser igual a um Azinho aqui em cima. E apenas isso, né? Porque as derivadas, os denominadores aqui, eles são os mesmos, né? Então, essa razão entre derivadas vai ser igual a uma constante A, né? Ok? O que isso significa? Significa que se eu desenhar, né, aquele diagrama de dois eixos, né, no eixo horizontal, eu representando a quantidade, o preço do bem 1, e no eixo vertical o preço do bem 2, a curva de nível da minha função de utilidade indireta vai ter uma inclinação constante igual a A. Tá? Vai ser uma curva de nível com um formato como esse aqui, né? De fato, menos A, né? Eu esqueci de colocar o sinal de negativo na frente. Tá? Então vamos já corrigir isso antes de desenhar a curva de nível. Né?
menos A, porque tem esse sinal negativo aqui, né? E quando eu divido a derivada de V em relação a P1 pela derivada de V em relação a P2, eu tenho negativo no numerador e denominador, eles se cancelam, e eu estava querendo calcular, né, o negativo dessas derivadas, da razão entre essas derivadas, para obter a inclinação da nossa curva de nível da função de utilidade indireta. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que a minha função de utilidade indireta vai ter curvas de nível no plano P1 e P2 com inclinação constante, né? Isso aqui é possível, tá? A quase convexidade não exclui esse caso aqui, tá? Então aqui eu vou ter curvas de níveis associadas, né? V de P1, P2 para uma renda constante igual a um nível de utilidade fixo, Uzinho, né? Tá, ok? Então eu vou ter curvas de nível dessa maneira, tá? E o que vocês podem ver também, e agora vamos ver quais são as funções de demanda dos dois bens, né? Vamos aplicar a identidade de Roy, tá? Então, se eu pegar agora, então, para usar a identidade de Roy, eu vou pegar a derivada parcial de V em relação a P1, o negativo da derivada parcial de V em relação a P1, dividido pela derivada parcial de V em relação a M, né? Ou seja, a razão, né, entre AM sobre P1 mais AP2 ao quadrado e A sobre P1 mais AP2. Né? O que vai acontecer é o A vai cancelar com A, P1 mais AP2 ao quadrado, o quadrado vai cancelar com P1 mais AP2, eu vou ficar simplesmente com a expressão A sobre... perdão, o A vai embora também, né? Eu vou ficar com uma expressão simplesmente 1 M sobre P1 mais AP2. Então isso daqui deve ser, né, pela identidade Roy, né, tem que ser igual a x1, a escolha ótima do bem 1, né, aos preços P1, P2 e renda M. E se eu pegar a derivada, o negativo da derivada parcial de V em relação a P2 e dividir pela derivada parcial de V em relação a M, eu vou obter, bom, então agora eu estou dividindo essa expressão por essa expressão aqui, o denominador é P1 mais AP2 ao quadrado para a derivada de V em relação a P2 e P1 mais AP2 simplesmente para a derivada de V em relação a M. Então o que eu vou ficar? O quadrado, né, do denominador da derivada de V em relação a P2 vai cancelar com P1 mais AP2 da derivada de M em relação a M. Eu vou ficar simplesmente com P1 mais AP2 aqui embaixo. Aqui eu tenho A ao quadrado que vai dividir por A, vai ficar A. Né? E aqui eu tenho M, tá certo? Bom, novamente, né, esses resultados aqui, eles são resultados, né, que estão associados a uma função de utilidade específica, tá? Eu vou desenhar aqui em cima para aproveitar o mesmo quadro. Fazer um quadrinho pequenininho aqui, tá? Se a minha função de utilidade, a gente viu também, né? Eu ilustrei para vocês isso na aula em que eu apresentei o conceito de utilidade indireta. A gente viu que se a forma da nossa função de utilidade é U de x1 x2 é igual ao mínimo entre AX1 e x2, tá? Para essa função de utilidade, nós tínhamos as funções de demanda do bem 1 igual a M sobre P1 mais AP2.
e x2, ótimo, né? Em função de P1, P2 e M. Igual a AM sobre P1 mais AP2. E a função de utilidade indireta era igual a AM sobre P1 mais AP2. Bom, mas essas funções aqui são exatamente, né, primeiro a função de utilidade indireta, a nossa função de utilidade indireta aqui, né, é exatamente a função de utilidade indireta da qual a gente partiu. Né? Tá? Então eu estou com a função de utilidade indireta associada às preferências, né, de complementares perfeitos, né, que é esse caso aqui, quando a minha função de utilidade é o mínimo entre x1 e x2, eu tenho dois bens complementares perfeitos. E partindo dessa função de utilidade indireta, a gente chegou à conclusão, né, que a demanda do bem 1 era m sobre P1 mais AP2, tá? Que é a mesma demanda que a gente havia derivado, né, quando partiu da função de utilidade direta, né, ou seja, da função de utilidades complementares perfeitos. Né? E a gente também chegou à conclusão que a função de demanda do bem 2 era a m sobre P1 mais AP2, que é exatamente, né, essa aqui é a conclusão que a gente chegou agora há pouco, né, e aqui é a demanda do bem 2 que a gente havia calculado quando estava trabalhando, tá, o caso de complementares perfeitos. Tá? Aqui tem uma coisa interessante a se notar, né, é o seguinte, se eu pego essa curva de nível, né, no plano dos complementares perfeitos aqui, essa curva de nível, tá? Então uma curva de nível da minha função de utilidade indireta. Vamos desenhar agora uma curva de nível da nossa função de utilidade direta, né, da nossa função de utilidade, que é, na verdade, né, a famosa curva de Isoquanta, né? Então, vou desenhar, curva de Isoquanta não, perdão, a famosa curva de indiferença. Então, vou desenhar aqui uma curva de indiferença, tá? Para as preferências, né, do nosso consumidor, quando a função de utilidade tem exatamente o formato dessa função de utilidade indireta. Então, as curvas de indiferença, cada eixo representa a quantidade consumida de um bem, né? E se a minha função de utilidade tem essa cara aqui, né, a gente viu que as curvas de indiferença, né, vão ser ângulos retos, tá, que formam um vértice, né, ao longo de uma linha reta que passa pela origem e tem inclinação A, né, e são ângulos retos, né? Então a curva de indiferença típica, né, para o caso de complementares perfeitos, tem uma cara como essa aqui. Então, o que aconteceu aqui, né? Se eu olho, né, para a curva de indiferença entre complementar de dois bens, tá? E comparo, né, com a curva de nível da nossa função de utilidade indireta, né? O que está acontecendo aqui? A curva de indiferença entre os dois bens, ela está assumindo, pelo menos no vértice dela, né, a maior convexidade possível, né? Ela assim, aqui ela muda tão rapidamente de taxa marginal de substituição nesse ponto aqui na região do vértice, né, que essa mudança é infinita, né? De repente ela passa de zero para infinito, né? Ela dá um salto absurdo, né? Por outro lado, se eu estou olhando aqui no plano dos preços, né, a taxa de substituição entre os preços, se é que a gente pode dizer assim, é constante, né? Essa curva aqui ela não tem nenhuma convexidade em relação à origem, né? Ela não forma nenhuma concavidade nessa direção aqui, tá? E ela é totalmente flat, né? Ela é totalmente achatada. Aqui ela é o mais fechada possível, né, na região relevante, né, onde eu vou ter o equilíbrio, que é sobre esse eixo,
e aqui ela é ela não é nada fechada, né? Aqui ela é um mínimo tem um mínimo, as nossas preferências, a nossa utilidade indireta, ela é quase convexa, mas na verdade ela é linear em relação ao preço do bem 1 e do bem 2, né? Ok? Agora, isso vai ser interessante para comparar com o nosso próximo exemplo. E esse é o nosso último exemplo, o exemplo 3. A nossa função de utilidade indireta é essa dada aqui na tela de vocês, né? A vezes M, onde A é uma constante maior do que zero, dividido pelo mínimo entre os valores de P1 e A vezes o valor de P2, né? Talvez para a gente entender melhor, seja melhor a gente reescrever essa função aqui, né? Definindo-a caso a caso, né? Caso P1 seja o mínimo entre P1 e AP2 e caso AP2 seja o mínimo entre P1 e AP2, né? Então eu vou reescrever essa função, tá? De uma maneira equivalente, mas que para nós talvez seja mais útil, né? O valor da nossa função de utilidade indireta vai ser igual a se o P1 for o mínimo entre P1 e AP2, né? Ou seja, se P1 for menor do que AP2, eu vou ter a minha função de utilidade indireta, vai ser AM sobre P1. Isso aqui caso P1 seja menor do que AP2, né? Mas talvez para a gente seja mais interessante, ao invés de dividir essa desigualdade dos dois lados para o P2, nós estamos supondo preços positivos, podemos fazer isso, né? Para ficar com, ao invés de escrever dessa maneira, né? Caso P1 seja menor do que AP2, eu vou escrever caso P1 sobre P2 seja menor do que A. O preço relativo é menor do que A. E ela vai ser igual ao que? AM sobre P2. Caso contrário, aqui eu vou colocar menor ou igual, né? Porque se for menor ou igual, P1 vai ser igual ao mínimo entre P1 e AP2 também, né? Agora, se AP2 for menor do que P1, né? Ou seja, se P1 sobre P2 for maior do que A, né? Quem vai prevalecer é o AP2, a nossa função de utilidade indireta vai ser AM dividido por AP2, que dá M sobre P2. Então, isso daqui, caso P1 sobre P2 seja maior ou igual a A, né? Veja que existe um caso em que a primeira linha e a segunda linha dão o mesmo resultado, que é exatamente o caso em que P1 sobre P2 é igual a A, né? Nesse caso, tá, a minha função de utilidade indireta, né, vai ter o valor AM sobre P1, que é igual a M sobre P2. Tá? Então, as duas formulações estão corretas, né? Bom, vamos novamente agora, né, calcular, né, as derivadas parciais da nossa função de utilidade indireta, mas como a gente vai ver, né, essas derivadas parciais elas vão ser definidas, né, para cada um dos casos, né? Então vamos calcular primeiro a derivada parcial da nossa função de utilidade indireta. Em relação a P1, e eu vou, né, calcular essa derivada parcial caso a caso, né? Bom, na verdade, quando o P1 sobre P2 é exatamente igual a função de utilidade indireta ela não vai ter, não vai ter uma derivada bem definida, né? Porque ela vai ter uma derivada à direita que é diferente da derivada à esquerda. Mas se o P1 sobre P2 for menor do que a derivada da minha função de utilidade indireta vai ser a derivada, né, dessa expressão aqui em relação a P1, né, que vai ser menos AM sobre P1 ao quadrado. Então, vai ser menos A vezes M sobre P1 ao quadrado. Essa é a derivada da minha função de utilidade indireta em relação a P1, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, né? Ou seja, P1 menor do que P2, tá? E caso P1 sobre P2 seja maior do que A, agora eu posso fazer a derivada dessa função aqui em relação a P1, que vai ser zero, né?
0. E essa derivada, né, a derivada de V em relação a P1, não é definida quando P1 sobre P2 é igual a A, né? Porque nesse caso aqui, para valores à esquerda de P1, né, o que vai acontecer? A função, a derivada vai ser dada por essa função. Então a derivada à esquerda da minha função de utilidade indireta, quando P1 sobre P2 é exatamente igual a A, vai ser a derivada de AM sobre P1, né, que é menos AM sobre P1 ao quadrado. Mas a derivada à direita vai ser a derivada de m sobre P2, que é igual a zero. Então não tenho claramente definida uma única derivada, né, parcial de V em relação a P1, quando P1 sobre P2 é igual a A, por isso que eu não estou listando aqui. Né? E a derivada parcial de V em relação a P2 vai ter um comportamento similar, né? Derivada parcial de V, de P1, P2, m, em relação a P2, vai ser igual a o quê? Bom, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, vai prevalecer essa função aqui, né? A derivada parcial dessa função em relação a P2 é zero, né? Então vai ser igual a zero, caso P1 sobre P2 seja menor do que A. E caso P1 sobre P2 seja maior do que A, né? Então a minha função de utilidade indireta vai ser m sobre P2, tá? E a derivada de m sobre P2 em relação a P2 é menos m sobre P2 ao quadrado. Então isso aqui, caso P1 sobre P2 seja maior do que zero. Por fim, vamos calcular a derivada parcial da nossa função de utilidade indireta. Derivada parcial da nossa função de utilidade indireta, né, em função de P1, P2 e M, em relação a M, né, ao nosso terceiro argumento aqui da nossa função de utilidade indireta. E aqui de novo, né, eu posso contemplar dois casos. E vai haver um caso em que ela não é definida, né? Então, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, tá? A minha função de utilidade indireta vai ser essa função aqui, né? A vezes M sobre P1. Tá? De fato, aqui é A vezes M sobre P1. Quando eu derivo isso daqui em relação a M, fica A sobre P1. Tá? Mas aqui no caso eu posso considerar o menor ou igual, tá? Então isso aqui eu posso dizer que isso daqui é caso P1 sobre P2 seja menor ou igual a A. Né? Porque se eu altero o M, né, o P1 sobre P2 vai continuar menor ou igual a A, eu não estou alterando P1 sobre P2, tá? Então isso aqui vale para todos os casos em que P1 sobre P2 é menor ou igual a A. Tá? Aqui, para um M maior, a variação do M não altera o P1 sobre P2, portanto não altera a minha derivada parcial. Né? E vai ser a derivada de M sobre P2 em relação a M, caso P1 sobre P2 seja menor ou igual a A. Então vai ser 1 sobre P2 ao quadrado, menos, aqui tem um menos também, né? Aqui, desculpem, aqui em cima tá certinho, né? Eu estou derivando em relação a M, né? Então, aqui embaixo que eu estava derivando errado. Eu vou derivar M sobre P2 em relação a M, então vai ficar M sobre P2, né? 1 sobre P2, caso P1 sobre P2 seja maior ou igual a, né?
Se P1 sobre P2 for exatamente igual a A, né, A sobre P1 vai ser exatamente igual a 1 sobre P2. Né? Então, essas duas derivadas parciais são iguais, tá? E eu tenho, no caso da derivada parcial de M, eu tenho definido em todos os valores de M. Né? A derivada parcial de P1 eu não tenho definida quando P1 é igual a P2. Né? E a derivada parcial de V em relação a P2, eu não tenho ela definida novamente quando P1 é igual a P2, né? Desculpem aqui, eu coloquei um zero, mas aqui deveria ser A, né? Quando P1 é igual a P2 ou P2 igual a P1 sobre A, né? Ela não é definida. A derivada parcial de V em relação a M sempre é bem definida, né? Então agora vamos calcular então, tá? As razões entre essas derivadas parciais, né? Então agora, qual que é a razão entre a derivada de V em relação a P1 e a derivada de V em relação a P1, né? E a derivada parcial de V em relação a P2. Né? Bom, essa razão vai ser, novamente vai ter que ser definida caso a caso, né? Caso P1 sobre P2 seja maior do que A e caso P1 sobre P2 seja menor do que A, né? De fato, ela só vai ser definida em um caso, né? Porque eu preciso que o meu denominador aqui seja diferente de zero, né? Então, ela só é definida quando a derivada de V em relação a P2 é diferente de zero, tá? Então, quando é que a derivada de V em relação a P2 é diferente de zero? Quando P1 sobre P2 é maior do que A, né? Então, eu vou dizer o seguinte, a minha derivada parcial de V em relação a P1 dividido pela derivada parcial de V em relação a P2 vai ser, quando P1 sobre P2 é maior do que zero, a derivada de V em relação a P1 é zero, né? Que eu vou dividir por algo que é diferente de zero, a princípio, né, assumindo n P2 positivos, que é menos n sobre P2. Então vai ser zero caso P1 sobre P2 seja igual a, desculpe, maior do que A, né? E ela vai ser indefinida, né, caso contrário. Então, eu vou desenhar aqui um diagrama, ok? Naquele esquema, representando no eixo horizontal, tá? O valor de P1, no eixo vertical P2, e vamos traçar agora uma linha reta aqui, que passa pela origem, tá? E tem inclinação igual a A, igual a 1 sobre A, na verdade, né? Então a tangente desse ângulo aqui é 1 sobre A, tá? Então, ao longo dessa linha reta, eu tenho P1 sobre P2, ou P2 sobre P1 igual a 1 sobre A, né? Que significa P1 sobre P2 igual a A, né? Eu estou representando P1 nesse eixo, né? P2 nesse eixo aqui. Então, à direita dessa linha reta que a gente acabou de desenhar, eu vou ter respeitada essa condição, P1 sobre P2 igual a A. E eu estou dizendo, né, que a derivada, né, da curva de nível da minha função, a inclinação da curva de nível da minha função de utilidade indireta à direita dessa linha reta, ela tem inclinação zero, né? Então ela é uma linha horizontal. Portanto, se eu for desenhar, né, a minha curva de nível, tá? Nessa região, à direita, né, dessa linha reta, portanto não incluindo, né, pontos sobre essa linha reta, só pontos à direita dessa linha reta, por exemplo, partindo
um ponto como esse aqui, tá? Eu vou ter aqui uma linha reta horizontal. Tá? Bom, mas eu não conseguia calcular a derivada, né, da minha função de utilidade indireta em relação a P1 dividido pela derivada da minha função de utilidade indireta em relação a P2, em outros valores. Né? Mas quando P1 sobre P2 é menor do que zero, o que eu posso fazer é inverter essa fração aqui, e o que eu vou obter é a inclinação da curva de nível da minha curva de da curva de nível da minha função de utilidade indireta em relação ao eixo vertical, né? Ou seja, se eu calcular a derivada de V em relação a P2 dividida pela derivada de V em relação a P1, tá? Portanto, o inverso do que eu calculei aqui, né? Essa derivada aqui, ela é definida quando P1 sobre P2 é menor do que A, né? Porque quando P1 sobre P2 é, é, é menor do que A, tá certo? O numerador, que seria a derivada de V em relação a P1, seria menos A vezes M sobre P1 ao quadrado, seria algo não é, é, diferente de zero, né? E o numerador seria igual a zero. Então seria zero, né? Esse termo aqui, dividido por esse termo aqui, né? O que vai dar, né? Zero, tá? Então ela vai ser igual a zero, caso P1 sobre P2 seja menor do que A. Né? Isso quer dizer, né, aqui à esquerda da nossa linha reta que a gente traçou nesse gráfico aqui. Né? E ela vai ser indefinida caso contrário. Bom, mas isso aqui, né, essa primeira conclusão, significa que quando, né, o P1 sobre P2 é menor do que a minha curva de nível da função de utilidade indireta, ela faz um ângulo de inclinação nula em relação ao eixo vertical. Significa que ela tem que ser vertical, né? Então, eu posso dizer que a minha curva de nível da função de utilidade indireta é vertical nesse trecho aqui. Okay? Evidentemente, né, perdão, acabei de apagar aqui, né? Eu posso preencher, né, completar essa curva de nível, né, preenchendo esse pontinho aqui, né? Porque nesse pontinho aqui, tá, a minha função de utilidade indireta vai assumir, né, o mesmo valor que é assumido à direita sobre essa curva de nível e o mesmo valor que é assumido acima. Então, as curvas de nível da minha função de utilidade indireta vão ter um formato como esse aqui, né, quando eu estiver olhando para o plano P1, P2. Né? Agora vamos ver como vão se comportar essas curvas de nível, né, quando eu estiver olhando, né, para o plano P1M, né, P1 no eixo horizontal, M no eixo vertical. Então o que eu fiz aqui, né, para a gente dar continuidade, seguir num novo quadro, né, eu primeiro copiei a definição da nossa função de utilidade indireta, só para a gente ter ela aqui à vista, né, e também as derivadas parciais dessa função de utilidade indireta do quadro anterior, tá? E então agora o que eu quero saber, né, qual que é a inclinação da nossa da curva de nível das curvas de nível, né, dessa função de utilidade indireta, né, em relação, né, ao quando eu estiver olhando essas curvas de nível, né, no plano que tem um dos preços no eixo horizontal, digamos P1, né, e no eixo vertical a renda, né. Então eu vou desenhar aqui um par de eixos, né, um eixo horizontal lá, um eixo horizontal representando a quantidade, o preço do bem 1, né? E um eixo vertical aqui representando a renda. E
Então, só colocar os rótulos. Então, aqui é o preço do bem 1 e aqui a renda do nosso consumidor, né? Então, nós vamos supor, né, o preço do bem 2 constante, eu ver qual que é a inclinação de uma curva de nível da nossa função de utilidade indireta nesse plano aqui, né, as combinações de P1 e N, né, que dão o mesmo nível de utilidade, como essa curva se inclina, né? Assumindo, é claro, que P2 seja uma constante, né? Então, para fazer isso, né, eu preciso calcular. A gente sabe que a inclinação dessa curva de nível vai ser o negativo da razão entre a derivada parcial de V em relação a P1 dividido pela derivada de V parcial de V em relação a M, né? E essa derivada parcial de V em relação a P1, né, ela igual, bom, se eu tiver, ela é igual a essa expressão aqui, né, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, vai ser igual a essa expressão aqui, e a derivada parcial em relação a M, também caso P1 sobre P2 seja menor do que A, vai ser igual a essa expressão aqui. Então a razão entre essas duas derivadas parciais vai ser AM sobre A, que dá M, né? Dividido por P1 ao quadrado sobre P1, que vai dar M sobre P1. Então eu posso colocar aqui que a razão entre essas duas derivadas parciais vai ser M sobre P1, caso P1 sobre P2 seja menor do que A. Ela não é definida para o caso em que P1 sobre P2 é igual a A, né? Porque a derivada parcial de V em relação a P1 não é definida para o caso em que P1 sobre P2 é exatamente igual a A. Mas ela é definida no caso em que P1 sobre P2 é maior do que A, né? Se eu supuser que P1 sobre P2 seja maior do que A, o valor do numerador aqui da nossa fração vai ser zero, né? E o denominador vai ter um valor 1 sobre P2. Né? Então, 0 sobre 1 sobre P2 é 0. Então, vai ser 0 caso P1 sobre P2 seja maior do que A. Né? Então, eu posso colocar aqui um valor crítico de P1, né? Quando P1 sobre P2 é igual a A, é P1 igual a A, P2, né? Então vamos supor que A, P2 seja esse valor aqui. E vamos traçar uma linha reta, né? Vertical, passando por esse valor, como isso aqui. O que acontece à direita dessa linha reta, né? Quando eu tiver à direita, eu vou ter P1 maior do que a P2, né? Ou, se vocês quiserem, P1 sobre P2 maior do que A. Nessa região aqui. Mas se P1 sobre P2 é maior do que a inclinação da minha curva de nível da função de utilidade indireta, que é a razão entre a derivada dessa função em relação a P1 e a derivada dessa função em relação a M, ela vai ter inclinação igual a zero. Né? Então eu posso voltar aqui no nosso gráfico e desenhar, tá, um trecho da nossa curva de nível da função de utilidade indireta, partindo, né, do ponto em que P1 igual a P2 como sendo, né, um trecho, só escolher uma outra cor, sendo um trecho horizontal, com inclinação igual a zero. Né? Okay? Então isso aqui seria um pedaço da minha curva de nível da função de utilidade indireta. À direita de P1 igual a P2. Né? E à esquerda de P1 igual a P2, qual que deve ser o formato dessa curva de nível? Bom, à esquerda de P1 igual a P2, né, eu vou ter P1 sobre P2 menor do que A, e portanto eu devo ter, né, quem diz a inclinação da curva de nível da função de utilidade indireta vai ser essa expressão aqui. Essa inclinação vai ser M sobre P1. Mas quem é M sobre P1? Bem, M sobre P1, tá? A gente pode
descobrir quem é M sobre P1, lembrando que quando P1 sobre P2 menor do que a função de utilidade indireta tem essa forma aqui, AM sobre P1, e que ao longo de uma curva de nível, né, eu tenho que ter que o valor da minha função de utilidade indireta tem que ser igual a uma constante U. Então, à esquerda da linha reta P1 igual a P2, tá? Eu tenho que ter AM sobre P1 igual a U, né? Ou seja, M sobre P1, o constante, aqui é o nível de utilidade constante, M sobre P1 vai ser essa constante dividido por A, que é outra constante. Então, M sobre P1 deve ser constante à esquerda, né, da linha reta na qual P1 igual a P2. Né? Ou se vocês quiserem ficar ainda mais fácil, né, eu posso isolar o M aqui. M vai ser igual a U sobre A P1. Então vai ser uma constante que é positiva, né? Porque vocês podem ver que o valor da minha função de utilidade indireta é sempre maior ou igual a zero, né? E portanto essa constante aqui deve ser positiva, tá? Eu vou assumir, né, um nível de utilidade positiva aqui vezes P1, né? Então uma constante, o gráfico de uma constante vezes P1 é uma linha reta passando pela origem, né? Então o que eu vou ter aqui vai ser que a curva de nível da nossa função de utilidade indireta, né, vai ser uma linha reta passando pela origem, tá? Entre a origem até o ponto em que essa curva de nível fica horizontal, ou seja, à direita do ponto AP2. Tá? Então essa daqui deve ser a curva de nível da nossa função de utilidade indireta, isso é, né, a curva que descreve os pontos, né, o conjunto das combinações P1 e N para a qual V de P1, P2, que eu estou assumindo constante, vírgula N, é igual, tá, a um nível de utilidade constante. Né? A inclinação dessa linha reta é dada por M sobre P1, que é constante, né, nesse trecho aqui, né, entre a origem, tá, e até o ponto em que P1 é igual a P2. Né? Ok? Bom, a gente também sabe, né, que essa razão aqui, a derivada parcial de V em relação a P1, dividido pela derivada parcial de V em relação a M, com sinal de negativo na frente, né, pela identidade de Roy, né, isso aqui é igual ao quê? É igual, né, a função de demanda do bem 1, x1 de P1, P2 e N. Né? Então essa função de demanda do bem 1 vai ser igual a M sobre P1, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, né? E zero caso P1 sobre P2 seja maior do que A, né? Tá certo? E a gente podia, né, usando também a identidade de Roy, a gente poderia derivar a função de demanda do bem 2, eu vou deixar como exercício para vocês, né? Na verdade é só fazer, né, a razão entre essa função aqui, né, essa derivada aqui, que a gente tem aqui em cima, essa derivada aqui, né? Que é a derivada de V em relação a P2, né? E a derivada de V em relação a N, né? A razão entre essas duas derivadas, né, com sinal de negativo na frente, é exatamente a demanda do bem 2, né? E essa demanda do bem 2, ela vai dar o seguinte. A demanda do bem 2, né, x2 de P1, P2, N, vai ser igual a M sobre P2, caso P1 sobre P2 seja maior do que A, né? E vai ser igual a zero caso P1 sobre P2 seja igual a A.
Bem, nesse slide eu simplesmente copiei, né, aqui a fórmula da nossa função de utilidade indireta, tanto ela na forma mais sucinta, né, como ela é definida por partes aqui, e aqui embaixo, né, o que a gente conseguiu obter de informação sobre a demanda do bem 1, né, e sobre a demanda do bem 2, tá? Então, de onde veio essa função de utilidade indireta? Se vocês não reconheceram, né, a fórmula dessa função de utilidade indireta imediatamente, talvez vocês tenham reconhecido a fórmula dessas funções de demanda do bem 1 e do bem 2. Né? As demandas são tais que, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, o nosso consumidor ele consome uma quantidade M sobre P1 do bem 1, que significa que ele vai gastar toda a renda dele comprando o bem 1, né? Obtendo M sobre P1 unidades do bem 1 e, portanto, não vai comprar nada do bem 2. Né? Isso se a minha função de P1 sobre P2 for menor do que essa constante A. Né? E ao contrário, se P1 sobre P2 for maior do que essa constante A, ele não vai gastar nada do bem 1, não vai consumir nada do bem 1 e vai gastar toda a renda para consumir M sobre P2 unidades do bem 2. Né? Essas funções de demanda foram as que a gente obteve, né, no caso da função de utilidade que considera os bens 1 e 2 substitutos perfeitos, né, na razão de A unidades do bem 1 por unidade do bem 2, né, perdão, de A unidades do bem 2 por unidade do bem 1. Tá? Mas observem, tá? Isso aqui eu já vou ressaltar de novo, né? Que essas funções de demanda que nós obtivemos a partir da nossa função de utilidade indireta, elas estão incompletas, né? Eu não sei qual que é a demanda, ou quais são as possíveis demandas do bem 1 e do bem 2, né? Quando P1, P2, né? X1 estrela, tá? De P1 e P2 eu não sei quando que é isso, né? Quando P1 sobre P2 é exatamente igual a A. Tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Né? E da mesma maneira, não sei qual que é a demanda do bem 2, né? Quando P1, P1 sobre P2 é exatamente igual a A. Então a gente já retorna isso aqui, tá? Mas de fato eu escolhi essa função de utilidade indireta que a gente está vendo aqui, né? Porque foi a função de utilidade indireta que a gente havia obtido quando a gente trabalhou, né, nos nossos exemplos de construção da função de utilidade indireta. Nós construímos a função de utilidade indireta a partir da função de utilidade, né, U de x1, x2 igual, né, a x1 mais x2. Né? Com essa função de utilidade, né, nós derivamos a demanda do bem 1, x1, estrela de P1, P2. Eu acho que é melhor escrever embaixo, né, as funções de demanda dos bem 1 e 2, né, da seguinte maneira, né? Eu vou escrever o par aqui das demandas, tá, que fica mais fácil contemplar todos os casos, tá? X1 estrela, né? De P1, P2, vírgula M. Então, o par, né? Quantidade demandada do bem 1, quantidade demandada do bem 2. Então, a função de demanda, né? O vetor da função de demanda expressa em termos de um vetor, né? Ela seria igual ao quê? Né? E de fato não vai ser bem uma função, vai ser uma correspondência, né? Ou uma função com múltiplos valores, né? Vai ser igual ao quê? Bom, eu vou consumir M sobre P1 e 0 do bem 2, essa seria a primeira possibilidade, né? Caso P1 sobre P2 fosse menor do que A, né? O A aqui, né? A aqui seria uma constante positiva também, né? E o A aqui seria a nossa taxa marginal de substituição, né? Ela seria, ao contrário, né? 0 do bem 1 e M sobre P2 unidades do bem 2
caso P1 sobre P2 fosse maior do que A, né? E aqui, no caso intermediário, de fato, eu teria um conjunto de soluções possíveis, né? Seria simples, todas as soluções sobre a minha linha de restrição orçamentária, né? Ou seja, todos os conjuntos de pontos x1 e x2, tais que P1x1 mais P2x2 igual a M, né? Caso eu tivesse P1 sobre P2 exatamente igual a A. E a nossa função de utilidade indireta, né, para essa função de utilidade aqui, que nós para essa função de utilidade, né, que eu acabei de passar para vocês, tá? A função de utilidade indireta seria exatamente, né, igual à nossa função de utilidade que a gente estava trabalhando, né? A gente derivou essa função de utilidade aqui. Então essa daqui seria a função de utilidade indireta, né, para essa função de utilidade. Então eu tenho aqui, né, um caso, né, de uma função de utilidade indireta que está associada, né, que é a função de utilidade indireta do caso de dois bens que são substitutos perfeitos, né? Mas observem aqui o detalhe, né? A partir da nossa função de utilidade indireta aqui, eu não consigo derivar todos os detalhes, né, da função de demanda. Né? Quando P1 sobre P2 igual a A, eu não sei quais são os valores possíveis para x1 e para x2, para as quantidades demandadas do bem 1 e do bem 2. Né? Embora, se eu tivesse, né, por que isso está acontecendo? Porque quando P1 sobre P2 igual a A, né, a minha função de utilidade indireta não é diferenciável, né? Ela não é diferenciável em relação a P1 e não é diferenciável em relação a P2. Por isso essa indeterminação, né? Eu não consigo aplicar a identidade de Roy quando P1 sobre P2 é igual a A, tá? E o que está acontecendo aqui é que essa função de utilidade indireta, ela é, claro, compatível, né, com a função de utilidade para o caso de substitutos perfeitos, que é o caso que a gente colocou aqui, né? Mas ela também seria compatível com a seguinte função de utilidade. A função de utilidade é o de x1, x2 igual a raiz quadrada de ax1, tudo isso ao quadrado, a vezes x1 ao quadrado, mais x2, né? E a onde a é uma constante real positiva, tá? Eu não vou fazer o exercício aqui, senão vai tomar muito tempo, né? Mas se vocês calcularem as funções de demanda para essa função de utilidade, tá? Vocês vão chegar a algo muito parecido com a função de utilidade de substitutos perfeitos, né? Observem que aqui é x2 ao quadrado, perdão, tá? Observem que essa função de utilidade ela é côncava, ela é quase convexa, ela representa preferências côncavas, o que indica que sempre eu vou ter solução de canto, né? E as soluções de canto vão ser tais que, se eu pegar, né, o par x1 de P1, P2, vírgula M, né? x2 de P1, P2, vírgula M, esse par vai ser igual ao quê, né? Se P1 sobre P2 for menor do que A, tá? Esse par vai ser simplesmente, né? Aqui tem um subscrito 1, perdão, né? Esse par vai ser simplesmente M sobre P1, M sobre P uma unidade do bem 1 e nenhuma unidade do bem 2, né? Então, isso daqui, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, tá? Contrário, né? Se P1 sobre P2 for maior do que A,
o par x1, x2, né, deve ser 0 unidades do bem 1, tá? Escolha ótima de x1 e x2 será 0 unidades do bem 1, né? E m sobre p2 unidades do bem 2. Então aqui caso P1 sobre P2 seja maior do que A. Agora, quando P1 sobre P2 for igual a A, qualquer uma dessas soluções é igualmente boa. Então, esse par aqui vai ser, na verdade, a minha solução vai ser um conjunto, né, com dois pontos. Né? Primeiro ponto, M sobre P1 unidades do bem 1 e 0 unidades do bem 2. Né? E a segunda solução desse conjunto, 0 unidades do bem 1 e M sobre P2 unidades do bem 2. Né? Caso P1 sobre P2 seja igual a A, tá? Mas se vocês calcularem a função de utilidade indireta resultante disso, né, vocês vão obter exatamente a mesma função de utilidade indireta que a gente estava trabalhando. Né? Eu vou obter que V de P1, P2, vírgula M vai ser igual a A vezes N sobre o mínimo entre AP1 e P2. Essa é exatamente a mesma função de utilidade indireta que a gente havia obtido no caso anterior, né, com a função de utilidade anterior, né, quando a função de utilidade considerava os dois bens substitutos perfeitos, como apresentamos, né, aqui nesse slide anterior. Né? Tá aqui, olha, quando nesse slide aqui nós estamos considerando os dois bens substitutos perfeitos e chegamos à função de utilidade indireta AM sobre o mínimo entre P1 e AP2. E aqui com essa nova função de utilidade, né, que não considera x1 e x2 substitutos perfeitos, eu tenho a mesma função de utilidade indireta. Né? De fato, vocês podem ver, e isso vai sempre ocorrer, né, quando eu tiver duas funções de utilidade distintas, que representem preferências distintas, né, ou seja, não sejam transformação monotônica uma da outra, tá, que geram a mesma função de utilidade indireta. Em todos os pontos em que, a partir dessa função de utilidade indireta, eu consigo definir a demanda do bem 1 e do bem 2, tá? As duas funções de utilidade vão gerar a mesma demanda. E, na verdade, elas vão gerar a mesma demanda quando existe uma única solução, né, para dado o nível de preço P1, P2 e M. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tenho uma única solução caso P1 sobre P2 seja menor do que A, né, que nesse caso a demanda do bem 1 vai ser M sobre P1 e a demanda do bem 2 vai ser 0. Caso P1 sobre P2 seja maior do que A, deixa eu aproveitar para corrigir aqui que estava marcado 0, né? Não, é A aqui, né? Maior do que A, tá? E nesse caso a demanda do bem 1 vai ser 0 e a demanda do bem 2 vai ser M sobre P2. Essas demandas são as mesmas que a gente obteve no caso de substitutos perfeitos. Vamos dar uma revisada? Está aqui, né? No nosso caso de substitutos perfeitos, eu tenho aqui a demanda do bem 1, né? A demanda do bem 1 e a demanda do bem 2 são, respectivamente, M sobre P1 e 0, caso P1 sobre P2 seja menor do que A, está aqui, né? Okay. E 0 e M sobre P2, caso P1 sobre P2 seja maior do que A. Então, tanto a função de utilidade, que considera o bem 1 e o bem 2 substitutos perfeitos, quanto aquela função de utilidade do próximo slide, né, que de fato vai ter curvas de indiferença côncavas, elas geram, né, a mesma demanda do bem 1 e do bem 2, tá? Sempre que a razão P1 sobre P2 for diferente do que A. Vão gerar o mesmo resultado, né? Vai ser gerado pelo caso substitutos perfeitos e por aquele caso de preferências côncavas. Mas, quando P1 sobre P2 é igual a A, esses resultados vão ser diferentes, né? Aqui a gente está olhando o resultado que seria obtido caso P1 sobre P2 fosse igual a A, e aqui a gente viu que qualquer par x1, x2 sobre a linha de restrição orçamentária maximiza a minha utilidade.
Já no caso da próxima função de utilidade, né, aquela função de utilidade com preferências côncavas, qual seja essa função de utilidade aqui, né, que a gente definiu nessa linha aqui, tá certo? Só tem duas soluções, né? Só tem dois equilíbrios possíveis quando P1 sobre P2 é igual a A, né? Ou o meu consumidor escolhe consumir apenas P1 e nada de apenas o bem 1 e nada do bem 2, ou ele escolhe consumir nada do bem 1 e apenas o bem 2. Nos dois casos ele vai estar em equilíbrio, maximizando sua utilidade, mas não pode escolher qualquer ponto sobre sua linha de restrição orçamentária, né? Então, de certa maneira, a moral da história é que a função de utilidade indireta permite recuperar, né, a função de demanda do bem 1 e do bem 2, né, desde que essa função seja uma função no sentido estrito da palavra, que eu tenha uma única solução, né, de demanda do bem 1 e do bem 2, dados os preços P1, P2 e PM. Tá? Então, para todos os valores de P1, P2 e M, para o qual existe uma única solução para o meu problema de maximização de utilidade, se eu olhar para a função de utilidade indireta, eu posso aplicar, o que vai acontecer, essa função vai ser diferenciável nesse ponto, eu posso aplicar a identidade de Roy para achar as demandas do bem 1 e do bem 2. Né? No caso em que eu tenho múltiplas soluções, né, para uma mesma combinação de P1, P2 e M, eu não consigo, né, descobrir quais são essas múltiplas soluções a partir da minha função de utilidade indireta. Por último, vamos comparar os nossos quatro exemplos, né, sendo que os nossos três exemplos, perdão, né, sendo que no nosso terceiro exemplo a gente viu que a mesma função de utilidade indireta ela poderia ser derivada de duas alternativas funções de utilidade, né, que não são transformações monotônicas uma da outra, portanto que representam preferências distintas. Né? Então aqui está o nosso primeiro exemplo, tá? Nós tínhamos a função de utilidade Cobb-Douglas, a função de utilidade indireta associada à função de utilidade Cobb-Douglas era essa aqui, né? A gente já... E de fato nós partimos dessa função de utilidade indireta, aplicamos a identidade de Roy, né, para chegar a essa função de demanda para o bem 1, essa função de demanda para o bem 2. E o que é interessante é o seguinte, se nós construirmos, tá, no diagrama x1 e x2 uma curva de nível para a nossa função de utilidade, né, que é o que está aqui nesse primeiro diagrama aqui, né, que eu estou apontando agora. Deixa eu deixar a setinha do mouse mais visível nesse primeiro diagrama aqui, né? O que vocês podem ver é que, na verdade, o formato dessa é uma curva de indiferença, é uma curva de nível da função de utilidade, portanto, uma curva de indiferença, né? Ele é tal que x1 elevado a a vezes x2 elevado a b é uma constante, né? Agora, vamos fazer uma curva de nível da nossa função de utilidade indireta, né? Dessa função aqui, dessa função de utilidade indireta aqui, deixa eu pegar aqui meu marcador de novo, né? Então, dessa função de utilidade indireta, vamos fazer uma curva de nível nesse plano aqui, P1, P2. Então, eu vou deixar a renda constante, né? Igual a uma M barra, como eu marquei aqui, né? E vou ver quais são as combinações de P1 e P2 que geram o mesmo nível de utilidade, o minúsculo, tá? Se vocês virem na nossa função de utilidade indireta aqui, para manter o nível de utilidade constante, eu preciso que P1 elevado a A vezes P2 elevado a B seja uma constante, né? Então, na verdade, eu vou ter P1 elevado a A vezes P2 elevado a B uma constante aqui, x1 elevado a A, x2 elevado a B uma constante aqui. Essas duas curvas, essa curva aqui e essa curva aqui, elas têm que ter exatamente o mesmo formato, né? Em particular, elas vão ter a mesma convexidade, né, quando mensuradas em relação à origem, né? Agora vamos pegar o nosso segundo exemplo, né, que nós partimos, né, de uma função de utilidade indireta, que era essa aqui, né? Derivamos, né, essas funções de demanda para o bem 1 e para o bem 2, e depois eu lembrei para vocês que essa função de utilidade indireta ela é compatível com essa função de utilidade direta, ou simplesmente função de utilidade, que era uma função de utilidade para dois bens complementares perfeitos, né? Bom, se eu desenhar a curva de nível da minha função de utilidade, ou seja, a minha curva de indiferença, eu vou ter um gráfico como esse aqui, né? E esse gráfico, né,
as curvas de indiferença são ângulos retos, né, com vértice, né, sobre a linha que passa pela origem e que tem inclinação igual a A, né? Agora, a minha curva de nível da função de utilidade indireta, né, a gente viu, ela vai ser, né, uma linha reta, né, com inclinação 1 sobre A. Né? Então, se eu calcular, né, a convexidade, a velocidade com qual a taxa marginal de substituição, aqui, né, nesse gráfico aqui que estou representando a curva de indiferença, velocidade na qual a taxa marginal de substituição muda, né, nesse ponto aqui, estou vendo que à esquerda desse ponto, né, a taxa marginal de substituição é, abre aspas, infinito, à direita é zero. Né? Então, uma mudança é uma mudança que sequer é mensurável. Né? Ela tem nesse ponto, especificamente nesse vértice, a convexidade é muito grande. Se eu considerar a convexidade, né, a taxa de variação da inclinação da minha curva de indiferença. Né? Enquanto que nesse gráfico aqui embaixo, quando eu estou olhando a curva de nível da minha função de utilidade indireta, a inclinação dessa curva de nível tem uma taxa de variação igual a zero. Né? Então, quando a curva de indiferença tem o formato de ângulo reto, a curva de nível da minha função de utilidade indireta tem o formato de uma linha reta. Né? E a recíproca também acontece. Né? Vamos olhar agora para esse caso aqui, né, em que a minha função de utilidade é uma função de utilidade que considera os dois bens, né, substitutos perfeitos. Aqui está a função de utilidade indireta associada a essa função de utilidade. Se eu desenhar as curvas de nível da minha função de utilidade, portanto as curvas de indiferença, elas vão ser sempre, né, linhas retas com inclinação igual a menos A. Né? As curvas de nível da minha função de utilidade indireta, por outro lado, vão ser ângulos retos agora. Né? Então parece que agora se inverteram as coisas. Né? Aqui a taxa de variação da minha taxa marginal de substituição, quando eu estou olhando a curva de indiferença, a taxa marginal de substituição é constante ao longo da curva de indiferença para esse caso aqui. Né? Já a inclinação da minha curva de nível da função de utilidade indireta, né? Ela é constante no trecho vertical, né? De fato não definida, né? Constante igual a zero no trecho horizontal, mas ela muda, né? Essa curva muda de inclinação nesse ponto aqui, em uma velocidade infinita, né? Ela vai de infinito para zero, né? Ou de zero para infinito, conforme a direção que você esteja se movendo sobre a curva de indiferença, né? Então a gente pode dizer o seguinte: quanto a gente, de fato isso aqui é uma consequência do que eu vou dizer agora, né? Quanto mais convexa em relação à origem é a minha curva de indiferença, menos convexa em relação à origem vai ser a minha curva de nível da função de utilidade indireta. Né? Nesse caso aqui, quando eu tenho preferências Cobb-Douglas, a gente pode dizer, tá, ainda de uma maneira um pouco imprecisa, né, que a convexidade dessa curva de indiferença é unitária. Tá? Então a convexidade da curva de indiferença de iso-utilidade indireta também vai ser unitária. Né? Aqui, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, a convexidade da curva de indiferença é infinita, né? E portanto, né, a convexidade da minha curva de nível da função de utilidade indireta é igual a zero, né? Que é o limite, né, em que ela pode começar, é a convexidade em relação à origem, né? Tá certo? Vai ser igual a zero. Né? Nesse caso aqui é o contrário, né? A convexidade da minha curva de indiferença ela é igual a zero e a convexidade em relação à origem da minha curva de nível da função de utilidade indireta vai ser, abre aspas, infinita. Né? Ela é muito extrema, né? Ela é inclusive imensurável, né, nesse vértice aqui. Tá? Bom, mas isso tem um limite, né? Se a minha função de utilidade passa a ser quase côncava, né? Ou seja, se as minhas curvas de indiferença passam a formar concavidade, né, apontada para a origem, tá? Nesse caso aqui, e convexidade, né, apontada para além da origem, né? Ou seja, a convexidade está sendo apontada na direção em que a minha função de utilidade cresce, enfim, se as minhas preferências forem côncavas, né? Nesse caso aqui,
tá? A minha função de utilidade indireta vai continuar tendo, né, o formato de um ângulo reto. Tá? Então, só para vocês visualizarem, né, ainda de uma maneira muito intuitiva e mais precisamente a gente deixa para um curso de pós-graduação, tem um pouquinho de matemática, não é nada muito complicado, mas não vale a pena a gente entrar nesse detalhe aqui, né? A gente pode ver que, que existe uma relação, né, interessante, né, entre o formato da função de utilidade e o formato da função de utilidade indireta. Né? Essa relação, parte dessa relação, né, foi expressa exatamente nesse quadro que eu deixei para esse slide aqui, né, com o qual eu finalizo, tá, esse vídeo. Então finalizamos, né, a nossa parte que nós estamos lidando especificamente com o tema de utilidade indireta e suas propriedades. Tá? No próximo vídeo eu vou tratar da função de dispêndio. Tá? É isso aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima.